Shalom, gente. Meu nome é Francisco Éder e eu sou estudante também dessa língua maravilhosa que é o hebraico. Eu sou Rosiane Souza e também sou estudante dessa língua que eu gosto demais, que é o hebraico. Gente, a gente vai falar o Salmo 133 na língua hebraica e posteriormente nós vamos falar em português e fazer comentários que vão fazer com que o conhecimento seja enriquecido a partir desse texto. Primeiro versículo, né, do Salmo 133 diz assim: Shir Malatov, de David, Ine Maatov, Uma Naim Shevet Yachim Gan Yachad. Aqui diz: Kashemen Hatov al Harosh, Yored al Hazakan, Zekan Aharon, Sheyored al Pi Midotav, Ketal Hermon, Sheyored al Hararei, Sion, Ki Sham Tzivah Adonai, Et Haberha, Haim, Ad Haolam. Gente, seguinte, o Salmo 133, versículo 1 diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 2: É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Versículo de número 3: Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Uhum. Versículo de unidade, né? O rei Davi, para quem não conhece muito a história da Bíblia, né, está chegando agora aqui para pegar essa aula. O rei Davi, ele não era rei, né? Ele vai se tornar rei. Ele era um dos irmãos mais jovens do filho de Jessé. Só que o rei Saul, ele fez aquilo que era mal perante o Senhor, né? Ele fez um ato ali de sacrifício que não era para ele ter feito. Logo, Deus o rejeitou. Quando Saul ele tinha os status de rei, ele não poderia fazer sacrifícios, porque ele não era do ofício sacerdotal. Então, Saul vai fazer o sacrifício por conta da demora do profeta de chegar no lugar onde ele estava para fazer o sacrifício. Então, o rei Saul, pela pressa, ou talvez por querer ter feito algo logo rápido, ele vai fazer o sacrifício. E quando o profeta chega, aí o profeta vai dizer para ele assim: Olha, é melhor tu obedecer do que tu sacrificar. Essa frase é icônica na Bíblia, porque marca um período que é melhor você obedecer do que você sacrificar. Uhum. Após esse período, né, avançando um pouco, então Deus ele vai rejeitar Saul, vai escolher um outro rei. E agora Deus manda que Samuel ele vai até a casa de Jessé. Só que Samuel ele sabia que o rei Saul poderia matá-lo, então ele vai dizer: Senhor, mas o que que eu vou fazer lá? O que que eu falo para o rei Saul? Aí Deus vai dizer assim para Samuel: Samuel, fala que tu vai sacrificar o Senhor. De fato, ele foi lá com esse intuito também de sacrificar. E quando ele chega lá na casa, imagina, naquele contexto bíblico, o profeta chegar em uma comunidade, em uma região, era muito, muito, assim, fora da realidade. Tanto que os anciões da cidade se reuniram. Meu Deus, está vindo ali o profeta, vai acontecer alguma Isso é coisa. Era essa a importante. característica. Uhum. Então, quando os anciões se reúnem para perguntar para o profeta o que, que ele veio fazer aqui, é de bem a tua vinda? A Bíblia fala isso, que as pessoas perguntam, é de bem a tua vida, porque a tua vinda, porque um profeta ou ele ia para fazer alguma coisa, para profetizar alguma coisa, ou ele ia fazer algo ali que Deus mandou. Então o profeta fala assim, não, é de bem a minha vinda, eu vim sacrificar ao Senhor. Ele Uhum. foi à casa de Jessé. Agora imagina, você é soldado do rei Saul, um dos principais ali do exército, e o profeta chega na sua casa para escolher alguém por Deus. Imagina o primogênito. Eu sou primogênito. Uhum. Imagina o segundo, pode ser eu, né? De repente não é ele, é eu. E ficou ali, reuniu a família de Davi, né? O pai, os irmãos. Só que interessante que não chamaram Davi. Por que não chamaram Davi? Porque ele era o último da sucessão e Menor. posteriormente, dentro da nossa Menor, não visão tinha humana, perfil de rei.
Ele não tinha perfil, né, apesar de que a Bíblia diz Não, que ele era valente, né, mas então o profeta vai falar uma palavra, uma frase icônica, assim, que eu acho muito interessante a gente frisar aqui, é que passa-se os irmãos, né, aí o profeta diz: Até este Deus não escolheu", mas só que chega na verdade, chega o primeiro um dos filhos de Jessé, aí o profeta Samuel maquinou na cabeça dele: "Espera aí, é esse. Olha a estatura do homem, o homem é forte, o homem é guerreiro". Então, esteticamente, ele tinha a característica de ser um rei. Só que Deus instantaneamente fala assim: "Olha, eu não não vejo eles. como vê o homem". Então, tem coisas que Deus faz, olha só que salmo lindo que Davi fala de unidade. E o profeta chega na casa dele para escolher alguém, e o último a ser lembrado era Davi, tanto que o pai talvez poderia falar: "Não, Davi, continua lá que eu vou só escolher os irmãos aqui para saber quem é". Só que o profeta fala assim: "Olha, tá faltando mais algum filho teu aqui, porque nenhum desses aqui escolheu o Senhor". Aí ele fala assim: "Olha, tem um que está lá no campo, lá cuidando das ovelhas, então ninguém senta na mesa até que ele venha, até que ele chegue". Então, a partir do momento que ele chega, ele é ungido, e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou, é bíblico, se apodera de Davi, toma, completa a Davi, cheio da presença de Deus. Tanto que todos os atos que ele faz é extremamente coisas incríveis, né? E a partir desse momento ele se torna rei ali, e rei sem coroa, inclusive. Vale frisar porque a gente pensa que Davi foi ungido rei, no outro dia ele já está no trono. Não, ele teve que esperar. Ele só vai ser rei com 30 anos de idade, ele era muito jovem. E Deus ele tem um propósito na vida de uma pessoa, você pode ter certeza. Pode passar o tempo, a promessa de Deus ela vai se cumprir. É esse o comentário. Muito bom, muito, muito bom. Quase que eu prego aqui. Nada. Muito obrigada, não, só tem acrescentado bastante ao nosso conhecimento. A gente, estudante desses salmos, estudante da Bíblia, é preciso um contexto para a gente se localizar, né. Sim, E é verdade. interessante que ele vem, Davi vai sofrer todas as um treinamento a partir desse momento em que ele foi ungido, e ele vai ir por um processo bem longo até se tornar rei de fato. Mas depois que ele ainda se torna rei, Deus já ainda começa a revelar e capacita ele. Ele como uma pessoa que escrevia, que tocava, escrevia as suas músicas, e então ele vem e compôs esse salmos maravilhoso aí, que é o 133, Fantástico, né. fantástico. Mas então, aqui a gente está com esse versículo que é o primeiro, Shir HaMa'alot, que é canção de peregrinação, canção de peregrino. Hamalot, peregrino, lê David. Lê David, deixa eu ver se eu ponho aqui as notações. Aqui está escrito lê David. E eu vou ler bem aqui devagar, que diz assim, Rinê. Aqui, lá no versículo 3 tem o oposto de aqui. Tem o oposto que é cham, lá. Mas nesse primeiro versículo a gente vê o início, Rinê, né? Rinê matov. Aqui, o que é bom, o manaí, o que é prazeroso, o que é agradável. Shevet achim gam yachad, que os irmãos sentem, shevet gam yachad, que eles sentem em união, em unidade. Né? Então, é a primeira coisa, tá falando de família aqui, tá falando de unidade na família. E a gente entende que antigamente, se olharmos para a família de Davi, talvez naquele momento em que ele foi ungido, não foi uma boa coisa na família. Todo mundo ficou, este menino, talvez tenha nascido ali alguma coisa. Mas aqui nesse salmo, talvez tenha nascido um ciúme, talvez, não sei. Deus sabe. Mas nesse salmo ele fala da importância da unidade na família. E depois, se nós vermos toda a história de Davi, a gente vê que a família dele,
depois que ele foi ungido rei, depois que ele já exercia, ainda assim não era unido. Os filhos também não eram unidos. Mas Davi tinha consciência que a união da família era importante quando ele compõe esse versículo. Gam, Shevet, que sentem, que os irmãos sentem em união, em unidade. É, Davi, ele era envolvido, para quem não sabe, para você que está chegando agora, Davi ele era envolvido em vários conflitos por questões territoriais. Logo, Davi, por essa característica de guerreiro e de ser uma pessoa que defendia o seu povo, ele também estava envolvido em várias guerras, vários conflitos. E pensa em uma pessoa que a todo momento está envolvido em algum tipo de conflito, né, naquele contexto. Você dormir bem à noite é muito difícil. E você querer paz é uma coisa talvez até desafiador. Mas Davi, mesmo com todo esse contexto na qual ele vivia, de dificuldade, de a qualquer momento alguém em tentar tomar o trono, inclusive, e de fazer algum ato que fugisse ali, né, da lógica contra a vida de Davi, mesmo assim Davi ele teve uma inspiração, creio, de Deus para poder trazer essa questão de fraternidade, de união, mesmo em momentos talvez catastróficos que aconteceram no povo de Israel, Uhum, mas Davi ele teve esse coração de trazer as pessoas à unidade, à união e mostrar uma outra perspectiva da unidade, que não é somente você estar em um lugar aonde tem outras pessoas com você. Vai além disso. Mas Davi ele extraiu de dentro das pessoas um outro coração. Qual? Davi ele poderia ter feito reuniões com o exército, feito reuniões militares, né, para discutir assuntos militares. Mas Davi, ele entendeu que antes de ser rei, ele também era pai, ele também era responsável por pessoas, ele era líder de família. Então ele trouxe a família para perto, ele trouxe as pessoas para perto, para justamente desfrutar daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. uhum. Muito interessante. Apenas a gente vai para o segundo versículo, senão não vai dar tempo. A gente comenta o restante. Mas é interessante que antes na história a gente não tinha uma igreja formada, né? O que nós tínhamos Não, não, era a família de Davi ali. E é isso que eles estão mostrando, o ensino, como o ensino da palavra ali na família. Não tínhamos igreja antes. Tudo era ensinado dentro da casa. E é como que está exatamente. dizendo, é preciso essa unidade, é preciso ensino. Enfim. Inclusive, só fazendo uma faíscazinha aqui, Sim. inclusive é um ditado popular aqui no Brasil, né, que a gente fala que a educação vem de casa, né? Só frisando aqui essa questão educacional de Davi aí, como Uhum, pai e rei ao mesmo tempo. verdade. Vamos para o versículo o Bet. Bet, Kashemen hatov al harosh yored Yored, al Al, hazakan. Atzakan, Zekan aharon Aram, sheyored al Yored, pi Al, Pi, midotav. Midotav. E interessante que nesse versículo a gente vê uma figura importante, que é Arão. Arão, Aharon. Uhum, pronto. exatamente. Né? Conforme o óleo ele desce sobre a cabeça, e ele, nesse versículo 2 ele está falando de como Arão foi ungido. Desceu o óleo na cabeça e desce, Yored é descer. Al Hazakan, Zekan Aharon. Está justamente falando de a questão sacerdotal. Interessante frisar também que, muito provavelmente, esse salmo ele foi escrito por Davi, né? Uhum. Logicamente, numa ocasião em que as 10 tribos de Israel, divididas, as duas tribos de Judá, né? Se uniram para consagrá-lo rei sobre todo Israel. Muito provavelmente, historicamente, foi dentro desse contexto. Então, ele lembra da família, ele lembra do sacerdócio,